Mas o que faz um promotor, o que faz um juiz, o que faz um advogado, o que faz um delegado, tem, obviamente, um tronco único, mas são atividades bem diferentes. E aí é uma questão de inclinação mesmo, do que a pessoa gosta mais, né? A advocacia, eu acho que exige muito isso de estar na rua, de falar com as pessoas, né? De atender o cliente, relacionamento, muito mais do que um servidor público, que daí o trabalho chega para ele e ele tem que dar conta daquele trabalho que chega, né? Ele não precisa buscar o trabalho ou cativar o cliente como um advogado precisa fazer. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Como é que estamos hoje? Muito felizes aqui. A gente está passando uma tarde incrível. Sexta-feira, fim de tarde. Fim de tarde, uma tarde incrível aqui no Danco. A gente teve uma experiência gastronômica agora há pouco muito legal com o chefe aqui da casa, né? Espero ter fabricado uma inveja branca na turma que assistiu. Né? Exatamente. O Guia Manezinho participou com a gente. Está sendo um dia diferente, um dia especial aqui pra gente. Isso. E aí, quem é o convidado especial de hoje? Hoje a gente vai conhecer a história de alguém que construiu uma vida, né, uma trajetória e tem construído na área jurídica, que é um assunto que é muito importante que as pessoas conheçam, né, saibam como todo esse universo funciona, porque nós estamos recebendo o Márcio Vicari, que é advogado e também procurador-geral do Estado de Santa Catarina. Doutor Márcio, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço o convite. Muito feliz com o convite, legal. Muito bom recebê-lo aqui, né? A gente está sendo muito bem recebido pelo Chuchu aqui no Danco e a sua vinda, né? Essa ponte para a sua vinda aqui para um papo com a gente é muito legal. A gente ficou muito feliz também com o aceite. Que bom, obrigado, eu que agradeço. Muito bom. A gente começa sempre... Eu ia começar com um papo a respeito... você nasceu em Florianópolis? Não nasci em Florianópolis, mas vim para cá com 3 anos de idade. Quase mané. Sou manezinho reconhecido pela Câmara de Vereadores. Eu tenho medalha de manezinho da ilha. Que legal. Câmara de Vereadores, o vereador Ed Pereira foi o autor da proposta. Eu tenho uma medalha de manezinho da ilha, Aldir Simões, dada pela Câmara de Vereadores. Que legal, Ivo, mas você nasceu onde? Eu nasci no Rio Grande do Sul, a minha família é de lá, meus pais são de lá. Meu pai era advogado na época e ele veio trabalhar aqui em Florianópolis como advogado. Então eu tinha 3 para 4 anos, o Chuchu era recém-nascido, tinha 30 dias, 40 dias de vida. Bem novinho. Quando veio morar aqui. E aí, então, já família com experiência em advocacia, já foi direto na área? Na verdade, nós somos 4 irmãos, e dos 4 só 2 são da área jurídica. Eu e a minha irmã mais nova, a Carolina, que trabalhava comigo no escritório. Sim. Até eu sair da procuradoria. Mas o Chuchu é arquiteto e empresário, e nós temos mais uma irmã, que é a Cristina, que é médica, mas que mora fora do Brasil já faz 13, 14 anos. Mora na Espanha. Uhum. O que leva uma pessoa a ter o gosto de trabalhar com a advocacia? Pois é. Claro, teve a influência do meu pai, né, que era da área e tal, enfim. Já a minha mãe é engenheira, então já é de outra área. Eu acho que são as afinidades mesmo. Os pais acabam, de certa maneira, influenciando, até não tanto ou também por a gente ver o que a pessoa está fazendo, mas também por, eu acho que reconhecerem as aptidões que a pessoa tem, né? Então, o que ela se dá melhor, o que ela encaixa. E ambos, tanto meu pai quanto a minha mãe, sempre achavam que eu tinha inclinação para a área jurídica. É o lado de ser argumentativo, assim, de ser uma pessoa que... Acho que sim, de gostar de ler, porque tem que ler muito, né? De escrever também, né? Muita teoria, de escrever, exatamente, né? E eu acho que isso acaba fazendo a diferença para a gente encontrar a vocação do que quer fazer, né? Agora, eu comecei muito cedo, porque prestei vestibular muito cedo. Eu entrei na escola, naquela época tinha essa possibilidade, às vezes, de entrar um ano mais cedo, então eu fiz ali o primeiro ano com 6 anos. Eu sei que quando eu fiz o vestibular, eu tinha 16 anos ainda. E passei no vestibular, o vestibular naquela época acontecia em janeiro, o vestibular da UFSC, da Universidade Federal. Acontecia em janeiro, eu passei no vestibular e dia 1º de março eu comecei a aula. Eu faço aniversário dia 17 de março. Então eu fiz 15 dias... tá chegando. Quem quiser me dar presente já está liberado. Já tá liberado. Eu fiz ali 17 dias com 16 anos de idade ainda, na faculdade. Daí depois fiz os 17 e tal. E me formei, portanto, com 21. Me formei muito cedo, né? E eu digo isso por quê? Porque naquela época estava começando a mudar
a coisa de o sujeito escolher uma profissão, ele vai ser aquilo o resto da vida. Né? Hoje é muito fácil, a pessoa muda de profissão. Transita o tempo todo. até normal, Né? né? Normal. Naquela época estava começando a acontecer isso. Eu estou dizendo aquela época, quando eu me formei, agora fez em janeiro 29 anos. Estava começando a mudar isso. Então, até a pessoa pensava assim, quem sabe eu vou fazer outra coisa na vida. Mas não era um plano muito concreto. Quem escolhia uma área acabava Seguia ficando nela. naquela área, O que né? que é o sonho de uma adolescente pensando, eu vou fazer direito, vou montar um escritório? Como é que é a visão assim de... Naquela época, o meu pai já não era mais advogado, ele era juiz, porque ele fez concurso para juiz depois. Mas eu nunca trabalhei assim assessorando juízes ou junto com juízes. Eu sempre trabalhei em escritório de advocacia como estagiário, na época da faculdade, escritórios privados. E acabei pegando gosto pela advocacia, né? Tanto que daí depois fiquei sempre na advocacia privada esses 29 anos. Eu nunca trabalhei no serviço público, agora é a primeira vez, até como procurador-geral. E as atividades são bem diferentes. Embora todos nós saiamos da mesma faculdade, mas o que faz um promotor, o que faz um juiz, o que faz um advogado, o que faz um delegado, tem, obviamente, um tronco único, mas são atividades bem diferentes. E aí é uma questão de inclinação mesmo, do que a pessoa gosta mais, né? A advocacia, eu acho que exige muito isso de estar na rua, de falar com as pessoas, né, de atender o cliente, relacionamento, muito mais do que um servidor público, que daí o trabalho chega para ele e ele tem que dar conta daquele trabalho que chega, né? Ele não precisa buscar o trabalho ou cativar o cliente como um advogado precisa fazer. Teria que gostar mais de gente, né? Teria que aprender a gostar de... O advogado tem que gostar de gente. O advogado tem que gostar de gente. Isso é fundamental, porque mesmo que ele não lide com questões assim mais sensíveis humanas, como o direito penal, o sujeito que está preso, está acusado de um crime, ou o direito de família, né? Ou até o direito do trabalho, pessoa que foi demitida e que está com dificuldade financeira e tal, lide com o direito tributário, ou para atender grandes empresas e tal. Mas, ao fim e ao cabo, o que a gente lida é com pessoas, né? E com o direito das pessoas, que é uma coisa que sempre é muito sensível. A gente fica meio frustrado, assim, pelo menos com, eu não sei se essa experiência muito do Brasil, mas é a sensação que parece que o sistema é muito lento para poder atender as demandas de justiça e coisas assim. Sim, eu acho que no Brasil é um pouco mais lento do que os outros países, mas a gente acaba pensando que aqui é muito mais lento que os outros países, e não é tanto assim. A justiça demora em quase todos os lugares do mundo, aqui mais, é verdade. Aqui demora mais porque o sistema judiciário é um sistema que precisa de aperfeiçoamento, mas também as nossas estradas demoram mais para ser feitas, as nossas cirurgias no serviço público, na saúde pública, demoram mais. É uma questão do país, né? Um país mais rico talvez vai ter mais condições de fazer tudo mais rápido, um país não tão beneficiado financeiramente assim não vai ter tanta chance. É que fabrica uma sensação às vezes que não vale a pena correr atrás, né? Tipo, Sim. Isso é um problema, eu acho, na percepção. E é uma verdade, não é falso, né? Para entrar na justiça, para discutir um processo e tal, é preciso pensar, fazer uma relação de custo-benefício, né? Tudo que vai levar de tempo e de investimento financeiro, inclusive, para isso. Né? Claro. E, doutor Márcio, eu entendo, né, que a faculdade de Direito, eu tive a oportunidade de passar pela faculdade, não me formei em Direito, mas estudei por um tempo, ela não passa a noção para quem está estudando sobre empreender, sobre construir um negócio. E no fim das contas, na minha visão de fora, quando a pessoa se forma em Direito e torna-se, enfim, um advogado, né, passando na ordem, precisa construir um escritório que seja um negócio, que viabilize oportunidades para colocar sua atividade em prática. Como foi esse desafio de construir uma visão empreendedora em cima do direito? Bem, duas coisas aí importantes, eu acho. A primeira, também quando eu me formei, aquele momento ali, naquele momento estava começando aqui em Santa Catarina uma transição de um modelo antigo de escritórios de advocacia em que tinha um ou dois advogados, a moda antiga, num escritório com uma secretária
e em que não havia visão empresarial nenhuma. Era uma atividade clássica, liberal, né, de profissionais liberais. Como médico, de certa como forma. os médicos, como os dentistas, como os engenheiros que tinham lá um escritório de engenharia ou de arquitetura. Quando eu entrei na faculdade, eu fui estagiar num escritório que já era um escritório enorme para a época, tinha 6 advogados, isso era enorme, era talvez já um dos maiores escritórios de Florianópolis. E tinha 6 advogados, tinha vários estagiários, 2 secretárias, isso era uma estrutura absolutamente incomum para aquela época. Estava começando a ter essa visão nos advogados de um serviço um pouco mais estruturado empresarialmente, né? Hoje isso é uma realidade, só que as faculdades de direito ficaram no tempo presas àquele modelo antigo, né? A maior parte delas, pelo menos. Elas não se preocupam em fornecer ao seu estudante essa formação de empreendimento, de empreendedorismo, de negócio, de gestão, inclusive. Claro. A gente não é treinado para gestão, né? Agora, na Procuradoria do Estado, por exemplo, eu sou o gestor do maior escritório de advocacia público do Estado e um dos maiores escritórios de advocacia do Estado. Há lá, trabalhando na Procuradoria, cerca de 170 advogados, entre procuradores do Estado, advogados autárquicos, nacionais. E eu tenho que gerir essas pessoas. Claro. Eu tenho que gerir os servidores, e tem material, e tem mais toda a burocracia pública de licitação e tal. E a gente não é treinado para isso. A gente tem que aprender fazendo, né? Sim. Mas essa é uma necessidade, eu acho. Mas os colegas de hoje, os que estão, os estudantes e os advogados hoje, têm isso muito claro. Só que daí eles têm que procurar alternativas, porque no mais das vezes a faculdade de Direito não fornece isso. Sim, é um aprendizado que tem que acontecer em campo, né? Exatamente. Você falou algo muito interessante, a importância do relacionamento relacionado à área jurídica, né? E as pessoas têm dificuldade de entender a importância e principalmente como construir networking, como criar uma rede, gerar valor para as pessoas, para que você tenha sempre uma porta aberta. Isso foi um aprendizado natural para você ao longo da sua trajetória? Isso foi um aprendizado natural e duro, porque eu sempre fui muito tímido e eu tive que aprender a não ser. Logo que me formei, eu fui convidado por uma professora da faculdade, indicado por ela, na verdade, para lecionar, para dar aula no curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Foi uma experiência muito interessante, muito rica. E aí eu tive que entrar numa sala de aula, eu tinha 22 anos de idade, recém-formado, entrar numa sala de aula para dar aula, eu lecionava processo penal, para dar aula para os alunos oficiais lá da Polícia Militar. Tem uma formação jurídica muito boa. E isso para mim no começo foi muito difícil. Até entrar na faculdade eu sempre fui muito tímido. Na faculdade que aprendi a lidar um pouco mais com isso. E quando eu tive que entrar numa sala de aula e enfrentar pessoas e ter que falar em público, que é uma coisa que as pessoas normalmente têm muita dificuldade, o que me ajudou pessoalmente foi lidar com algo que era técnico. Eu tinha um discurso técnico para fazer, porque a minha aula era a ementa da disciplina ali e tal. Então eu tentava organizar muito bem a minha aula, estudar muito bem tudo aquilo que eu ia falar, e estudava muito, e aí eu tinha muita segurança, porque eu sabia exatamente do que eu estava falando. Isso eu acho que para mim, pelo menos pessoalmente, foi uma chave importante para ganhar autoconfiança para esse tipo de discurso em público. E daí eu depois me tornei professor e lecionei durante muitos anos na graduação, na pós-graduação, e depois atuei na OAB, eu fui vice-presidente estadual da OAB, então tinha que lidar mesmo com plateias cheias, com discurso de todo tipo, discurso político, inclusive político institucional da ordem. Aí a coisa vai, né? Defesas orais no tribunal, que eu faço muito e os advogados fazem, mas eu acho que isso, cada um tem a sua fórmula. Acho que existem técnicas para isso, né? Mas as técnicas por si só não bastam. Eu acho que cada pessoa tem a sua individualidade e a sua fórmula de descobrir. E é meio na tentativa e erro. Como é que eu faço aqui para conseguir, e a partir disso, aprender a ter
um relacionamento pessoal de qualidade, porque na minha forma de ver, isso é a chave da vida. Não é do direito, é a chave da vida. Para qualquer coisa que se vá fazer, a gente tem que saber lidar com os nossos semelhantes, lidar com as pessoas. É curioso, né, esse lado, porque parece que a gente, talvez, não é uma coisa natural que a família passe, não é uma coisa natural que a faculdade passe, mas a gente acaba aprendendo na marra, vamos dizer assim, na marra. De vida. Na marra. E eu também lembro dessa experiência de passar anos sofrendo com a tentativa de conduzir pessoas próximas a uma visão igual à que eu tenho, por exemplo. É difícil você chegar e vender a tua imagem, a imagem que você tem na cabeça. Ou contentar-se com as visões diferentes das pessoas. Sim. Aceitar que isso existe e que é bom. Claro. Porque é bom mesmo, sim, né? Nem sempre é certo. Né? É claro, né? As opiniões divergentes. Eu sou uma pessoa que detesto as unanimidades. Para mim, a unanimidade já sai do erro. Ela já é um erro em si, né? A frase clássica de que toda unanimidade é burra, que é brasileira, mas assim, eu cito uma frase de um americano, que é o Ralph Waldo Emerson, que diz que se todos estão pensando do mesmo modo, ninguém está pensando. É verdade. Todo mundo já comprou. O contraditório, ele enriquece qualquer processo. Né? Ele é fundamental. Não é que ele enriquece, até eu vou me permitir te sugerir uma troca da palavra. Não é que ele enriquece, ele é fundamental. Ele é fundamental. Ouvir só um lado da história vai te conduzir ao erro. Sempre. 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 Excelente. E aí é engraçado, porque tem muita gente que tenta se proteger para não escutar o contraditório, né? Chegar e ficar preso na bolha. Isso. Que é uma coisa interessante de que se fala hoje. Eu li um livro muito interessante sobre isso, de um autor americano chamado Scott Adams. Ele é até cartunista. Sim. Ele faz as tirinhas do Gilbert. E ele escreveu um livro sobre o fenômeno Donald Trump. Ganhar de lavada é o nome do livro em português. E ele explicava o fenômeno Donald Trump, quando o Trump ganhou a eleição americana, que ele dizia assim, todo mundo me dizia, não, esse sujeito não vai ganhar de jeito nenhum, deplorável e tal, e eu dizia, não, ele vai ganhar. Tu tá torcendo por ele? Não, não estou torcendo, eu estou dizendo que ele vai ganhar. Sim. Mas uma coisa mais ou menos parecida com a que nós vemos por aqui no Brasil, né? E aí ele explica nesse livro as razões pelas quais ele concluiu previamente que o Trump ia ganhar a eleição. E uma das coisas que ele fala, a partir de estudos psicológicos, e há um outro livro muito, muito interessante que eu li sobre isso de um professor da UNB, da Universidade de Brasília, chamado Pilate. O sobrenome é Pilate. Rubens Robson Pilate. Ele fala do viés de confirmação, né? A gente começa a querer só ouvir quem concorda com a gente, ou quem veicula ideias conformes a que a gente pensa. E isso nas redes sociais ficou muito fácil. Sim. Por quê? Porque eu sigo no Twitter só quem eu gosto de ler. Exato. E aquilo se torna uma verdade absoluta, né? Não, e eu não vejo o contraditório. E quando o contraditório vem, é só na ofensa. Exato. Não é em dialogar ou em levantar ideia. É engraçado, né? Porque a gente tem essa visão que o supra-sumo é a inteligência máxima, é o conhecimento máximo, né? E a nossa habilidade mais poderosa é da sabedoria, né? De chegar e fazer a construção de oportunidades para ter insights, para poder chegar e ter visões diferentes, ter contatos com experiências diferentes. E a gente não busca isso, parece que não é uma virtude que a gente cultiva. E eu não aprendo se eu não tiver consciência de que eu não sei. Né? Se eu achar que eu já sei, eu não vou aprender. O pressuposto para aprender é eu ter consciência de que eu não sei. Então, se eu não admitir que outras versões também podem fazer sentido, ou podem ser razoáveis ou até certas, eu não vou ouvi-las. E, portanto, eu vou ficar só naquilo que eu já tenho. Eu não sei se tem essa experiência parecida, mas eu adoro ter um insight. Insight é aquele momento que tu chega assim, vira uma chave na tua cabeça, acende uma luz, aquela luzinha no cérebro, assim, faz sentido, assim. E um eureka. É um eureka. Cada vez que aparece uma situação dessa, eu fico assim, pô, que coisa legal, ver o mundo de uma forma diferente. É que nem a gente, figurativamente, ir ali no centro da cidade, subir num prédio que a gente nunca subiu e olhar da janela, né? Sim. E a gente vê a cidade que a gente passou ali 1000 vezes, mas de um ângulo diferente que a gente nunca tinha visto e parece que é outra cidade. Exato, né? Exatamente. E talvez uma característica que deva ser desenvolvida pelas pessoas, ou melhor trabalhada para poder entender o outro lado, talvez seja a empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro
pode ser um caminho para facilitar essa Sim, visão. sem dúvida é. Eu acho que essa ideia de empatia, ela ganhou recentemente assim um foro de quase de ser uma característica necessária ou absoluta. Eu não reputo que seja assim, mas eu reputo importante. Porque não ter empatia implica quase que necessariamente, não tem muito como fugir, em ser meio egoísta, né? Sim. Egoísta no sentido de egoísmo, ou seja, de eu me colocar no centro e de só os meus interesses ou os meus valores ou os meus sentimentos serem relevantes ou válidos, os demais não. Né? Mas eu fico pensando que para você buscar uma transformação da percepção da outra pessoa, você implica em ter que entrar no mundo daquela pessoa. A empatia tem muito disso, né? De você chegar e escutar, perceber o que é que ele tá, como é que ele está vendo o mundo, para você dar o apoio para ele fabricar um insight, né? Se você não for capaz de perceber isso, como é que você vai ajudar ele? Tem que construir isso de alguma maneira. Os americanos falam ninguém pode dar opinião sobre mim sem calçar os meus sapatos. Eles usam a expressão, né? Eu até o mais bacana é calçar mentalmente os sapatos. Claro que isso é uma figura retórica, mas calçar mentalmente os sapatos de construir uma realidade alheia, outra, né? Idealmente. E eu digo isso por quê? Porque isso vai além da empatia. Empatia é eu ter um paradigma, é eu ter uma pessoa e eu me colocar no lugar dela. Mas eu digo além disso, pensar numa situação, numa circunstância que não tem uma outra pessoa ainda, mas chegar nisso, que ninguém pensou, que ninguém sentiu, né? A partir do intelecto, do raciocínio puro e simples. Isso sim é um exercício muito bacana. A gente vive um momento hoje de muita abundância de tudo na nossa sociedade, né? Sim. As coisas estão muito fáceis, muito na nossa mão e a oferta de soluções é muito grande. Eu imagino que isso seja um desafio também para o meio jurídico. As pessoas que hoje, né, estudam direito e sonham em ser um advogado, uma advogada, construir uma trajetória nesse caminho, talvez se perguntem sobre como eu vou conseguir construir uma relevância a respeito de mim mesmo. Qual estratégia de diferenciação na sua trajetória foi utilizada para construir um escritório, para mostrar para o mercado que a sua atuação era diferente, tinha um aspecto ou outro? É interessante pensar nisso, refletir nisso. Não foi uma técnica, foi por empirismo, né? Eu trabalhava com um advogado, eu trabalhava como estagiário no último ano de faculdade num escritório de um advogado aqui de Florianópolis, que era um advogado muito respeitado, advogado da moda antiga e tal, e ele já faleceu, infelizmente. E quando eu me formei, ele me convidou a permanecer no escritório como advogado. Então eu tinha um apoio, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha uma referência quando eu me dirigia aos magistrados ou aos colegas. Eu dizia, não, eu trabalho com fulano de tal, com o doutor Murilo Salgado, eu já falo o nome dele em homenagem a ele. Trabalho com o doutor Murilo, que era uma pessoa muito respeitada, já era um advogado constituído há muitos anos na cidade. Mas eram outras gerações, ele já era um homem idoso naquela época e tal, e eu era um jovem começando a vida, então eram outras gerações. Eu acabei, mas foi uma coisa de acaso, claro que também caiu no meu gosto, eu acabei enveredando pela docência, eu acabei me tornando também professor em cursos de direito, e aquilo me deu alguma visibilidade, porque sendo professor, acaba sendo referenciado, né, pelas pessoas. E também, o mais importante, para mim, eu era obrigado a estudar, porque eu não podia dar aula sem saber do que eu estava falando. Claro. Então, sempre estudei muito. E sempre fui muito rigoroso com os meus alunos. Então, acabei pegando fama também de ser um professor durão e tal, né? Mas eu falo de estudar por quê? Porque não dá para construir uma carreira só na base da técnica de relação pessoal. Tu tem que ter produto para entregar. Sim. Mais cedo ou mais tarde, esse produto vai ser cobrado. E o nosso produto, no caso da advocacia, é conhecimento. Eu tenho que saber do que eu estou fazendo e prestar um bom trabalho. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, tem que ter paciência.
eu vejo às vezes, isso é natural na juventude, mas eu vejo às vezes os jovens colegas muito afoitos e querendo ficar ricos em 5 anos. Sim. Quando eu comecei e optei pela advocacia, eu botei como meta o seguinte: nos 10 primeiros anos, o que eu ganhar é vantagem. Porque, né? É um processo de construção. Né? Quem é que vai me procurar lá? O advogado recém-formado, que não é conhecido, não tem experiência, quem vai me procurar? Quem é que vai pagar? Eu sempre me colocava, empaticamente, no lugar do meu cliente. Por que esse sujeito veio me procurar? Por que esse sujeito está tirando dinheiro do bolso para me pagar com tanto advogado que tem na cidade? O que eu posso oferecer para ele que justifique isso? Eu posso oferecer um bom trabalho, eu posso oferecer comprometimento. E isso é longo prazo. Né? Então, sempre pensei não numa corrida de 100 metros, sempre em maratona. Isso tem que ser tempo. Né? Acho que qualquer parte de serviço, qualquer trabalho de serviço tem muito disso, né? Você chegar a entender o cliente. Exatamente. Claro, tudo na vida, mas negócios como, por exemplo, um restaurante, ou uma casa noturna e tal, ou até, eventualmente, uma loja, eles podem ser impactantes já desde o início. Né? Pô, abriu um restaurante novo, eu quero ir lá, forma fila. E aí o trabalho é diferente, é manter aquilo. E na atividade profissional liberal, assim, é o contrário. Abriu o escritório, não vai ter fila no meu escritório. Sim. Isso vai se formar com o tempo. Pô, eu vou naquele advogado ali que recém abriu. Ele abriu recém. Ele é o advogado da moda. É o contrário, né? Mas assim, não, ele acabou de abrir. Exatamente. Então aí elas são complementares, né? É que realmente, né, a avaliação está totalmente correta, que hoje as coisas estão muito efêmeras, né? E a gente às vezes acaba transportando essa visão da rapidez das coisas acontecerem com facilidade num tempo muito menor do que o natural. A gente acaba transportando essa visão para a carreira, né, para a vida. Sim, para a vida. Há um trecho de um artigo do Roberto Companheiro Toledo, que eu li há muitos anos, né, e que eu guardei para mim porque ele é muito expressivo disso. Ele diz assim: há 150 anos, que não é nada na história da humanidade, Sim. há 150 anos, para uma notícia da Europa chegar aqui, tinha que escrever uma carta ou contar para alguém. Essa carta, esse alguém tinha que entrar num navio, tinha que atravessar o oceano e chegar aqui e ser contado ou levado a cavalo para onde quer que fosse. Hoje, a gente se incomoda se o computador demora a ligar quando a gente ligou para ver uma notícia ou que seja lá. Se alguém não responde uma mensagem na hora. Exatamente. Então o mundo, nesse aspecto, mudou completamente em 150 anos, que é nada em termos humanos. E aí, até do ponto de vista antropológico, a gente nem sabe se o cérebro humano está preparado para lidar com, né, depois de alguns milênios, se ele está preparado para agora lidar adequadamente com uma rapidez e uma imediatidade como essa. Inclusive, né? Fala-se de um craque emocional, né? Que a humanidade vai passar por esse desafio. Eu me lembro de adolescente lendo da Folha de São Paulo, né? Tipo, ela foi impressa na noite anterior, chegava na noite do dia seguinte. Aí, às vezes, tu ia ler no outro dia, quer dizer, 2 dias de diferença já. Exatamente. Não precisamos nem ir tão longe. Quando eu estava na faculdade, não havia celular. Sim. Né? Pra gente... eu vou sair. Tu tinha que estar num telefone fixo para poder ser encontrado. Claro. Eu não sei onde é que o sujeito está. Eu tenho que encontrar o sujeito. Não sei onde é que ele está. Não tinha disponibilidade imediata, né? Não. E eu estou falando de 30 anos. Eu não estou falando agora de 150, Exato. nem de 10 mil anos. Eu estou falando de 30. Exato. Né? Então, que é muito pouco, né? Muito pouco. Depois de construir toda uma trajetória, uma jornada à frente de um escritório, né? Que com certeza foi uma história construída com muita dedicação, muito esforço, né? Para chegar onde chegou. O que o instigou para assumir o desafio de ir para a Procuradoria do Estado e tomar a decisão de atuar juridicamente de outra maneira? A primeira coisa foi mesmo o governador Jorginho Melo que me convidou, porque eu não esperava. E o governador, muito gentilmente, me convidou para uma função que eu reputo uma das mais importantes que pode haver. Função pública de advogado é a mais importante do Estado, não tem nenhuma mais. E da advocacia pública brasileira, a mais elevada é a do advogado-geral da União, que é o equivalente ao procurador-geral do Estado
para a União. Então, assim... Vou tentar explicar, então, o que é a Procuradoria, pessoal. O procurador... É que tem muito... Esse é um problema, assim, até gente versada em direito se atrapalha, porque tem várias procuradorias, né? Quando chama procurador, pode se referir a funções muito diferentes. O procurador do Estado, assim como o procurador do município, são advogados, só que advogados públicos. O procurador do Estado é o advogado do Estado de Santa Catarina, ou das suas entidades da administração indireta, que a gente chama, autarquias, fundações, e o procurador do município, o advogado do município. Mas existem outros procuradores, como, por exemplo, o procurador de justiça. Esse é Ministério Público, não tem nada a ver com advocacia, ele é membro do Ministério Público. Então, o chefe do Ministério Público no Estado se chama Procurador-Geral de Justiça. E o meu cargo é Procurador-Geral do Estado. São muito parecidos, mas são coisas completamente diferentes. Ele é o chefe do Ministério Público, faz acusação penal, defende os interesses coletivos, e eu sou o chefe da advocacia do Estado, né? A Procuradoria-Geral do Estado faz isso. Ela defende o Estado de Santa Catarina como tal, como um órgão, como um ente da administração. Contra quem? Quem são os outros? Contra todo mundo. Contra a União, contra outros estados. Por exemplo, a gente tem uma ação antiga que Santa Catarina ganhou, muito importante, que é uma briga pelos royalties do petróleo que é extraído, o que é extraído do oceano, das plataformas aqui no litoral. É uma briga entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo, porque as divisas na terra sabe-se muito bem, mas no mar aquilo ali se perde. E aí São Paulo e Paraná ganham há muito tempo os royalties relativos a essas plataformas, e Santa Catarina diz que, na verdade, isso ali está em território catarinense no mar. Essa briga demorou anos no Supremo e Santa Catarina ganhou. Agora nós estamos definindo quanto vai ser. E tal. Os limites foram definidos. Falta só tem a bacia petrolífera tem um traçado que é feito, né? Acho que a partir de São Francisco do Sul, né? Por que eu estou falando disso? Nesse processo o Estado de Santa Catarina contra o Estado do Paraná e contra o Estado de São Paulo. Claro que todos querem fazer jus aos royalties. Claro. Pode ter o Estado de Santa Catarina contra a União, pode ter o Estado de Santa Catarina contra um particular. Por exemplo, alguém, sei lá, bateu numa viatura da Polícia Militar e estragou a viatura. A viatura é bem público. O Estado vai demandar para se indenizar, assim como o contrário pode acontecer. A viatura da polícia é que foi a culpada, quem teve o prejuízo provavelmente vai processar o Estado para ter um ressarcimento. Então, a Procuradoria faz esse papel de defesa do Estado nos litígios. Em todas as oportunidades envolvendo o Estado inteiro. Todas. Nossa senhora, é muita coisa. É muito problema para a gente. Quantos funcionários, quantas pessoas, servidores tem no serviço público do Estado de Santa Catarina? Eu não faço a mínima ideia. Mas a gente pra caramba, imagina. Muita gente. É muita gente. Porque todos eles, teoricamente, podem provocar demandas em algum momento. Todos. E às vezes pode não nem dizer respeito a isso, pode dizer respeito a uma questão patrimonial direta, a uma discussão sobre limite de terra, a cobrança de impostos, 1 milhão de coisas diferentes que o Estado pode ser envolvido. E, além disso, tem toda a atividade que a gente chama consultiva, ou seja, está lá o secretário de Estado, a secretária da Saúde, a secretária Carmen Zanotto, está lá, precisa fazer um contrato, ela precisa saber. Ela é enfermeira de formação. Posso fazer ou não posso fazer? Ela consulta a Procuradoria, né? Então, é uma atividade jurídica tanto contenciosa quanto consultiva que a Procuradoria faz. E a Procuradoria, o Estado, ele defende o servidor também em relação a uma demanda? Ou a Procuradoria é uma defensora do servidor? Por exemplo, no caso, um policial bateu a viatura. Então, o Estado defende esse policial porque ele está atuando em nome do Estado, é isso? Ele não defende o policial diretamente, mas indiretamente sim. Por quê? Porque se o policial foi culpado, o Estado vai ser responsável. Então, ele acaba defendendo o policial, mas a Procuradoria não faz a defesa direta do policial. Mas ele pode... Se ele também for processado pessoalmente, que é uma coisa muito rara de acontecer, que alguém queira processar também o policial, claro, ou o motorista da ambulância e tal. Processa o Estado ou processa o município. Mas vamos dizer que a pessoa optasse por processar o Estado e também o agente público que causou. Quem faz a defesa do agente público é o advogado que ele contratar. O Estado, a Procuradoria vai defender o Estado. Entendi. Então são demandas de toda sorte. Eu fico pensando como é que
como é que você consegue lidar com todos esses diferentes pontos de ataque, né? Tipo assim, ou é tributária, ou de patrimônio, ou é não sei o quê. Quer dizer, são tão diferentes os eixos. São muito diferentes. Aí são os procuradores. Nós temos procuradores de carreira, concursados, um concurso dificílimo, são servidores públicos altamente capacitados, né? E eles têm lá dentro da procuradoria, nós temos divisões mais ou menos adequadas a isso. Então, tem 3 grandes ramos lá: a procuradoria do contencioso, a do consultivo e a procuradoria fiscal, que essa só cuida dos tributos, da cobrança de impostos, em sentido mais amplo, assim, e tal, né? Claro. E daí lá dentro tem as suas subdivisões também. Então, tem as matérias, mas os procuradores, na verdade, estão habilitados, em tese, a tratar de qualquer matéria. O papel do procurador é atuar na procuradoria no nível mais estratégico, ou existe um envolvimento pontual, assim, em certas demandas? O procurador-geral, eu até brinco, desde 1º de janeiro eu deixei de ser advogado, eu virei gestor, e eu sinto muita falta daquilo que nós falamos antes, de não ter uma formação em gestão, né? Eu sou gestor de pessoas, dos servidores da casa e tal. Eu sou um gestor político institucional, porque eu sou um embaixador, vamos dizer assim, do poder executivo frente ao poder judiciário, né? Eu represento o governador muitas vezes em atividades perante o tribunal, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, ou a própria OAB, o Tribunal de Contas, né? Então faço a relação institucional de representação do governo perante esses órgãos. Assim como o secretário da Casa Civil, por exemplo, faz um papel assemelhado do governo frente à Assembleia, frente aos poderes políticos, né? Atuo em processos judiciais também? Até atuo, mas muito pouco, porque não dá tempo. Claro. Né? Mas eu posso, ainda não fiz nenhuma, mas posso fazer, por exemplo, uma defesa oral no tribunal de uma causa muito relevante, ou fazer o exame de uma peça processual que algum procurador assinou, porque eu vou assinar junto para fazer alguma sugestão, claro, né? ou colaboração na formação da peça, audiências com os magistrados para defender o interesse do Estado, esse tipo de atividade sim, mas é muito mais gestão e a atuação política nesse sentido institucional, não político-partidário, claro, porque daí eu não tenho nenhuma vinculação. Esse lado político, a partir de certa forma, é uma novidade, de certa forma. Eu acho que a tua experiência de se passar Sim, por a única coisa parecida que eu fiz na vida foi quando fui vice-presidente estadual da OAB, que havia essa política institucional também, né? Mas a política institucional interna de governo, essa é a novidade total, né? Mas, de certa maneira, o advogado, ele acaba sendo um ser político, né, ao longo de toda a sua vida. Por isso que eu fui restringindo aqui, essa política institucional de governo, porque o advogado é um político. Sim. Na verdade, aquilo que nós falamos de relacionamento pessoal é política. Exato. Né? É política. É lidar com as pessoas. A política é, em essência, isso. Talvez o problema é a esfera, né? Se você faz um escopo muito... digamos, você está fazendo toda a população do Estado ser o lado que vai ser interagido pela comunicação política que está sendo feita. Claro, mas acaba sendo tudo política, né? Uhum. O sujeito que é na frente do Tribunal de Justiça, lá tem um rapaz ótimo, que é o Engraxate, que trabalha na frente do Tribunal de Justiça. O Rafael, um abraço pro Rafael, é um guri gente boa. O Rafael é o político, é um engraxate, ele conhece todos os desembargadores, ele conhece os advogados, ele conhece todo mundo. Ele podia estar lá sentadinho, quietinho, né, trabalhando, mas não, ele é uma pessoa agradável, ele trata a todos. Isso é uma forma de política, claro. Isso vale para toda e qualquer atividade, né? Eu dei o exemplo do Rafael, aí poderia falar de qualquer outra atividade, desde o governador do estado, claro, até o funcionário de uma atividade que talvez até não atinja aparentemente muitas pessoas, mas todos podem lidar com isso. E é interessante dizer isso, porque o papel político, esse papel de relacionamento, é algo que precisa ser cuidado, ser regado, né? Eu acho que muitas pessoas têm a visão de que o relacionamento é uma conta de débito, e é muito mais uma conta de crédito do que de débito, né? Você muito mais entrega para a relação legal. do que recebe, né? E
E exige paciência, exige tolerância e empatia, né? Tolerância com as ideias diferentes e empatia naquele sentido de se colocar no lugar do outro, porque a política está baseada nisso. Está baseada em ter sensibilidade de perceber as diferenças, de aceitar as diferenças e de se colocar no lugar para verificar. Posso até não gostar daquilo ali, né? Mas pelo menos verificar. Sim. Mas eu achei engraçado esse insight que ele puxou, que não é um jogo de débito, é um jogo de crédito, porque de certa forma a gente está o tempo todo tentando fabricar confiança nas pessoas. E a gente faz isso de graça, de certa forma, para conseguir fazer um relacionamento saudável. Porque a confiança é a chave, né, do relacionamento. Eu quero que as pessoas confiem em mim, porque daí isso vai ampliar a minha rede de atores que possam estar envolvidos com o teu objetivo. Exatamente. É muito legal. É uma virada de chave que precisa ser entendida. E como é que foi a vontade de empreender na gastronomia, de ter um outro negócio que não fosse na área de advocacia, na área jurídica? Não aconteceu como... Aconteceu meio por acaso. A gente tá falando do jazzinho, do jazzinho, Danco, né? Começamos com o jazzinho até... Foi meio por acaso. O Chuchu tinha um amigo que tinha sido procurado pelo pessoal do Shopping Beira-Mar, que queria montar lá um bar, né? E esse amigo do Chuchu falou com ele, o Chuchu disse, não posso agora e tal, mas quem sabe o Márcio queira como um sócio investidor, que não ia ter tempo para trabalhar lá. E nós acabamos formando o jazzinho, e aí eu me interessei e pensei, não, é um investimento, né? É uma variação de investimento, e pode ser uma coisa legal, sei lá. Sim, claro. Vamos ver como funciona isso. E daí nós montamos o jazzinho em 3 sócios inicialmente. Depois os 2 outros sócios acabaram saindo, eu comprei uma parte, outro sócio comprou e tal. E nós tivemos um momento ali que eu ia até sair do jazzinho também, porque estava saindo o sócio que originalmente tocava a coisa, 2 sócios, eu e mais um, éramos apenas investidores, né? E eu pensei, bom, eu não vou poder tocar agora, como é que eu vou fazer? Contratar uma pessoa que sabe, eu nem conheço direito, como é que eu vou confiar então? E dei a sorte do Chuchu, meu irmão, tá se liberando de outras tarefas que ele tinha, e daí ele encarou o jazzinho e passou a gerir junto com os outros sócios, né? E aí, naquele período, nós fomos procurados lá no jazzinho pelo pessoal aqui do Passeio Primavera para montar um jazzinho aqui. Aí ele veio falar replicar o modelo. Veio falar comigo, o que tu acha? E tal. Eu disse, não, talvez não seja um jazzinho, talvez a gente faça outra coisa, mas vamos procurar mais sócios, ele disse. E aí nós fomos procurar mais sócios, encontramos os outros sócios tal, que estão conosco aqui no projeto, e pensamos e bolamos e criamos o Danco, que tem um perfil e um caráter totalmente distinto do jazzinho, né? E aqui também, quem toca então é o Carlos Alexandre, o Carlos Lopes e o Chuchu, e os outros sócios só vêm aqui almoçar ou jantar, como eu digo, né? Mas assim, não deixou de ser uma experiência muito legal, tem sido uma experiência muito legal. Empreender é muito difícil, todo dia risco, custo, né? A gente abre o mês com o passivo para honrar, tem pessoas, tem responsabilidades com pessoas que são empregados. No jazzinho a gente pegou toda a pandemia que vários pegaram, mas e o jazzinho particularmente como um restaurante e tal, dentro de um shopping. Então a gente ficou 7 meses fechados, né? Então a gente abriu, era alto de poeira, parecia casa mal assombrada, assim, né? E felizmente não tivemos que demitir ninguém, conseguimos manter os empregados e tal, ajudas governamentais, programa de financiamento e tal, Pronamp do governador Jorginho Mello, mas assim, a gente tem responsabilidade com as pessoas, né? Tem responsabilidade com os colaboradores e tem responsabilidade social, porque as pessoas vêm ali. Aquilo é um lugar público, né? Então, riscos todos os dias. Não é fácil, é muito difícil. Todo mundo que empreende sabe, é muito difícil, né? Mas tem uma emoção diferente da emoção jurídica. Muito diferente. Porque a emoção jurídica do contencioso, por exemplo, está também ligada a vitórias, né? A gente tem vitória em processo, tem derrota, muita derrota e muita vitória.
mas tem aquele processo trabalhado que a gente ganhou e que é legal ganhar, né? A advocacia tem isso. Eu sempre digo que a advocacia é um mosaico, assim, né? De conflitos e de contradições, porque a gente trabalha com o contraditório, mas porque todo advogado tem que saber perder. Todo advogado tem que saber perder. Advogado que diz eu ganho todas, eu sempre ganho. Desconfie, porque isso não existe. Todo advogado tem que saber perder. E essa é uma escola muito rica de vida. A advocacia é uma escola muito rica de vida para isso. A gente aprende a perder e a ganhar. E a gente aprende que ganhou hoje, o ganhar hoje. Eu lutava judô quando era criança, é lição até do Jigoro Kano, lá, o fundador. Não te vanglories das vitórias, porque ela pode ser. Quem tu derrotaste hoje poderá te derrotar amanhã. E isso é da advocacia, a gente carrega para a vida. Aqui não. Aqui nesse particular, ao contrário daí, é uma coisa longa, de tu montar um negócio, de ele se estabilizar, das pessoas referenciarem aquele negócio. Pô, eu gosto de ir naquele lugar, eu sou sempre bem atendido lá. E isso é uma coisa que a gente sempre tenta ficar muito atento. Eu, esses tempos atrás, fui num restaurante fora aqui de Florianópolis, que eu sempre ia, gostava muito, e fui e não foi legal. Sim. Cada vez que eu penso lá, eu penso assim, já não vou mais, sabe? Então esse é um negócio muito perigoso. A pessoa não pode vir aqui e ser maltratada, ou ser mal atendida, ou comer mal naquele dia, porque isso pode atrapalhar a vida da nossa relação dele como cliente em casa para sempre, né? É engraçado porque a advocacia tem muito técnica, mas também tem relacionamento. Mas um empreendimento gastronômico como o Danco e o Jazin tem praticamente a base é a experiência, né? A parte da alimentação ela tem que ser de nível diferenciado, obviamente, mas com certeza a experiência é chata. Até quando a experiência é ruim e isso vira o case do negócio, né? Aquele restaurante que não, mas ali o chefe é um rabugento, ele não muda o prato, e aí todo mundo vai lá só para curtir a experiência do chefe. Cria um mito, uma lenda. Exatamente, volta, né? até isso, né? É uma experiência que a gente vende. Porque hoje a gente comeu um banho, né? Isso, hoje a gente provou o prato do Danco original em homenagem ao aniversário de Florianópolis. O Dazumbanho o prato que foi criado agora. O novo? Novo prato. Que inveja agora. Primeiro. Que inveja, porque eu não provei. Nós temos um prato aqui no Danco que eu gosto muito, que só se come aqui. Porque, claro, a gente tem os pratos normais lá, que vai se comer em outros lugares, que a gente quer oferecer um bom. O filé com nhoque frito ali, que a gente tem agora, por exemplo. Né? Eu posso comer um filé com nhoque em outro lugar. Aqui o nosso é diferente, é uma proposta. Mas nós temos aqui o quinoto manezinho, que é um quinoto, que é uma espécie de um risoto, só que ao invés de ser feito de arroz, é feito de quinoa, com frutos do mar, que é a criação do chefe aqui, do chefe operacional, que é um negócio sensacional. E não se come quinoto em outro lugar da cidade. Então, quem quiser provar o quinoto manezinho, venha no Danco e vai gostar, porque é bom. Mas esse aí eu não conheço ainda, eu tenho que provar. Sim. A gente gravou ao vivo aqui, a gente comendo. Isso, exatamente. A gente gravou um episódio que vai sair antes do aniversário de Florianópolis, com o chefe Igor também. Legal. E foi uma experiência muito interessante, na verdade, a gastronomia entrega isso, né? E não só isso, mas entrega relacionamento também. Sim. E aí, de novo, conecta, né, com esse universo da advocacia, porque a gente sabe que o Jazin é um ponto de encontro para as pessoas se relacionarem, conversarem, se conectarem. Quantos negócios não aconteceram porque a pessoa sentou junto num restaurante legal, né? Exatamente. Muito. E referências, às vezes, sei lá, de uma conversa. Não, porque vem por acaso na conversa. Não, porque uma vez eu estava num restaurante lá em Florianópolis que era assim. Tá? Poxa, mas eu já fui pronto. E ali já cria um vínculo de alguma... Claro. Né? Mas tu provaste tal lugar, tal. A gente fala muito isso de viagem, né? Não, mas o sujeito foi para Paris, sim, mas foi naquele café lá, Exato. Pô, né? Então, isso cria um vínculo também, né? É uma diferenciação, né? Um negócio muito bacana, assim, e é louco, bem né? peculiar. É engraçado porque a gente, talvez nas faculdades, qualquer que seja a disciplina, a gente está muito focado pro lado técnico e na prática a gente acaba descobrindo que essas experiências são determinantes e parece que a gente não é ensinado o que tem que ser importante. São muito... sei lá, a impressão que ou elas já são pressupostas, não, isso aí todo mundo sabe, não precisa... ou então ninguém se dá conta, e é o mais importante, né? Loucura. Eu imagino que a rotina de um procurador do Estado seja estressante, atarefada, com uma série de demandas ali para serem atendidas. O que você costuma fazer para
para aliviar um pouco essa tensão, se desconectar um pouco Judô? desse universo? Sair do Judô, judô, viagem, arte, exercício físico. Quando o governador me convidou, até houve uma situação assim interessante, porque ele falou assim, tá, e como é que tá a vida, como é que tá, tudo bem, e o que tá planejando para o ano que vem? Isso era depois da eleição ali, em novembro. Eu disse, governador, eu ano que vem quero dar uma mudada um pouco na minha atividade, quero relaxar um pouquinho mais, mudar a minha rotina, quero viajar mais, quero andar mais de bicicleta, que é o que eu gosto de fazer. E ele começou a saber a cabeça, eu acho que não vai fazer isso não. Eu gosto de andar de bicicleta, não sou ciclista daquele de fazer 300 Maratona. quilômetros. Não. Ando aqui na ciclovia, mas gosto de andar. Meus 15 quilômetros ali, tá bom. Só que agora não tenho conseguido fazer durante a semana. Estou só no fim de semana. Gosto muito de viajar, né? É uma coisa que todo mundo gosta, mas gosto muito de viajar. Gosto de ler, gosto de ouvir música. E realmente, agora estou com menos tempo para fazer essas coisas que gosto. Mas é uma etapa, Sim. é assim uma mesmo. fase. Importante tá gostando, tá fazendo. Mas né? gosto muito, sempre gostei de ler, né? Ler livros técnicos, inclusive, mas ler literatura. Estou lendo agora sobre generais romanos. Nossa. Generais romanos? É. Da época do Império Romano? Da República e depois do Império. Eu ainda estou nos da República, né? Antes de Júlio César. Uhum. Júlio César. Mas qual o enfoque? Júlio assim, César por causa do ponto de vista de guerra, do ponto de vista da... Não, de curiosidade histórica mesmo. Visão histórica? De curiosidade histórica, É que a gente gosta muito de conversar sobre o estoicismo, né? Sobre a experiência a gente tem aquele livro, O Pense como Imperador, né? Que fala do Marco Aurélio. Exato. Aquele livro Meditações. O Marco Aurélio foi um imperador diferenciado, né? Do primeiro período do Império Romano ali, eram de outra categoria esses imperadores aí. Tinha os mais difíceis, um Tibério da vida, mas Marco Aurélio era de outra categoria intelectual. E a gente tem um monte de referências de estratégia de guerra e coisa parecida que vem muito dessa questão do Império Romano. E assim, o direito tem muita influência de Roma. Né? Eu ainda fiz, hoje não existe mais aqui. São Paulo ainda tem, na USP eles têm ainda uma linha para isso. Mas eu ainda cheguei a fazer na graduação uma disciplina de direito romano, no primeiro semestre da faculdade. Então há uma influência importante do direito romano ainda, que é a base do nosso direito civil preponderantemente, mas não só do direito civil. Mas a história sempre eu acho que ela é sempre valiosa, né? A história é valiosa para tudo. Quem conhece a história consegue antever coisas que virão, porque a história também se repete. E isso que eu ia comentar, né? A nossa sociedade tem um comportamento cíclico. Então parece que está sempre voltando atrás. Exato. Eu suspeito que a nossa leitura a respeito das estratégias utilizadas no passado para resolver dilemas cotidianos, questões, problemas, são úteis, talvez até fundamentais para que para que nos ajude a resolver os dilemas da atualidade, né? Sem dúvida, eu sou convencido. Cazuza quer dizer que a gente vive um museu de grandes novidades, Exato. né? Eu estou convencido. Como professor, eu sempre me vali muito de conhecimento de regramentos ou de teorias antigas para explicar para os alunos por que se chegou naquele ponto. E isso eu acho muito importante para a gente entender o conjunto de um determinado instituto, por que ele existe, e compreender as mudanças da lei. Quando a lei é modificada, e muda-se a lei com muita frequência, a gente entende muitas mudanças se a gente sabia ou souber como a lei era antes, porque muitas coisas já se passaram dessa maneira, depois mudaram, isso é muito valioso. A minha percepção é que a gente trabalha mentalmente as questões de valores, princípios, razões e coisas, e a gente precisa materializar isso em forma de lei, só que é ser limitado, vamos dizer assim, a palavra limita a capacidade que você pode comunicar isso. E às vezes a gente fica muito preso na leitura da lei escrita, Sim. E o princípio por trás, a razão daquelas coisas não participa mais da discussão. Sim.
Essa é uma discussão permanente de semiologia, semiótica jurídica, de interpretação de texto, hermenêutica jurídica, que a gente chama também, de métodos interpretativos, né? Porque existe o método literal, mas existe o gramatical, existe método histórico, existe método lógico-sistêmico, existem vários métodos interpretativos. Há uma historinha, não é historinha, é historinha, muito interessante de um grande filósofo, filósofo do direito mexicano, que se tornou clássico. Ele conta que, para explicar isso, ele conta que num determinado parque da cidade, a prefeitura botou uma placa dizendo assim, proibida a entrada de cachorro, porque não se queria que entrasse cachorro lá. Daí aparece um sujeito, e botaram um guarda lá para fiscalizar, daí aparece um sujeito com um urso na coleira. Sim. E aí o guarda olha aquilo e se assalta. E agora, eu posso permitir ele entrar ou não? Isso não é um cachorro. A placa do cachorro, exato. E aí ele não permite, e o sujeito diz, não, mas eu não estou com um cachorro. E o exemplo é dado para quê? Para se ver exatamente que as normas, essa é uma norma, proibida a entrada de cachorro. Como eu interpreto essa norma? Se eu interpretar literalmente, eu entro com um tigre lá. Sim. Mas se eu interpretar finalisticamente, que a gente chama de interpretação teleológica ou finalística, qual é a razão de eu proibir cachorro? É para não molestar as pessoas ou para, né, não colocar em risco as crianças que estão brincando no parque. Pô, então um tigre é pior ainda. Sim, eu poderia entrar com um lobo, por exemplo, que é da família. Exatamente. Se um cachorro não pode, muito mais, com muito mais razão, daí a gente usa há até uma expressão latina representando isso, lá dos romanos, né? A fortiori, quem pode o mais pode o menos. Se eu não posso com um cachorro, muito menos poderei com um urso, ou com um tigre, ou com um lobo. Então, essas são formas interpretativas, né? O problema também é a gente abandonar completamente o texto e daqui a pouco tá lá especulando em princípios, em isso e aquilo, porque daí a gente acaba cometendo um erro, que é o de querer se substituir ao que o legislador diz. E que tem acontecido muito frequentemente no Brasil, lamentavelmente. São outros pontos que eu acho curioso. Eu acho que historicamente as pessoas que eram juízes eram pessoas com muita sabedoria, pessoas mais velhas, anciões, né? Pessoas que tiveram muita experiência de vida, normalmente eram convidadas para assumir esse papel, porque na verdade eles já enfrentaram muitos problemas na vida e saberiam lidar com problemas de forma mais consciente. Sim. E aí não vem muito da questão do escrito, né, da lei, tem muito da questão da experiência de vida. Sim. E a gente, de certa forma, parece que como sociedade a gente meio perdeu esse lado, não sei. Nós acabamos caminhando para um outro método, né, que é mais compatível, eu creio, com uma sociedade de massa. Isso numa comunidade pequena pode até funcionar, né? Por exemplo, até hoje na Suíça, a gente tem os cantões se reunindo e decidindo as coisas por votação direta das pessoas e não no parlamento. Eles têm ainda várias hipóteses de assembleias com escolhas diretas, né? É como o pajé numa tribo, por exemplo, mais que é ou uma menos. autoridade máxima. Exatamente. Mas imagina, fazer escolhas assim é muito difícil. Ou como é que se resolve esse problema aqui? Sei lá, talvez no centro se resolva de um modo e nos ingleses de outro. Exato. Numa cidade grande, tudo isso já fica mais complicado. Então a norma escrita, ela dá uma previsibilidade maior das condutas, do que pode ou não pode ser feito. Que ao fim e ao cabo é o que o direito deve fazer, né? O direito deve me dizer o seguinte, tá bem, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Exato. Né? E eu posso e não posso fazer para quê? Para que a gente possa conviver harmonicamente. Porque se eu puder fazer tudo o que eu quiser, aí não vai ter convivência harmônica. Então, em síntese, é isso. A previsibilidade da norma escrita, ou melhor, a previsibilidade decorre da norma escrita. O que não quer dizer que nós não tenhamos normas não escritas, que a gente chama de costumeiras ou consuetudinárias, que também vem do latim. Sim, consuetudinárias. Mais tácitas. Eu não conseguiria repetir a palavra. Então, tem normas, e tem outros países, como por exemplo os países do sistema da Common Law, Reino Unido, exceto a Escócia, Estados Unidos, própria Austrália,
Nova Zelândia, que tem um sistema diferente em que o direito é muito mais costumeiro e menos escrito, e muito mais a partir das decisões dos juízes que formam precedentes que vão sendo observados. O caso X versus Y, que é o caso famoso e tal, nos Estados Unidos, na Inglaterra, isso se usa muito. Aqui que no seria Brasil, a jurisprudência. A jurisprudência. Aqui no Brasil nós caminhamos para isso, mas ainda não nós damos muito mais atenção ao direito escrito, à lei emitida pelo parlamento. E é interessante, né, Dr. Marcos, porque, na verdade, esse jogo interpretativo, a construção de uma narrativa a partir do texto da lei e de uma situação que está sendo julgada, é o que vai conferir a vitória ou a derrota para um determinado caso. Então, eu vejo um esforço muito grande dos advogados, por exemplo, de construir uma interpretação favorável ao seu interesse e uma ansiedade por parte do legislador de prever no texto legal taxativamente tudo que precisa ser previsto para tentar bloquear essa tentativa interpretativa do advogado. Claro. É uma atividade permanente, né? De Sim. achar brechas, né? Exato. Conta-se que um velho advogado, no leito de morte, pediu uma Bíblia e começou a folhear desesperadamente a Bíblia. E daí perguntaram a ele, mas o que houve? O que está acontecendo? Ele disse, estou procurando brecha na lei, para ver se escapava. Exato. Mas isso é engraçado, porque na realidade precisa uma referência da questão da Bíblia, mas a Bíblia usa muito o instrumento da metáfora, Sim. E são histórias, né? Das parábolas. Das parábolas, exato, para chegar e construir os princípios e valores, de certa forma. Ele não fabrica de forma literal, não sei, as 10 leis, que teoricamente a gente usa como referência. Sim. Mas ele é engraçado que a maior parte das virtudes são construídas pelas histórias que são contadas, são exemplificadas. Porque essa é uma forma mais fácil das pessoas compreenderem, né? Elas compreendem mais pelo exemplo do que pela regra fria. A gente aprende também muito assim, né? Muito. A nossa natureza humana. Preponderantemente até, eu diria, né? Pois é. A gente aprende assim. Agora, no nosso sistema jurídico aqui, que não é só nosso, quer dizer, é de toda a Europa continental, né? A exceção do Reino Unido ali, que é o chamado sistema romano-germânico, que vem do direito romano, com algumas modificações feitas na Idade Média pela influência germânica. O nosso sistema é um sistema de direito escrito. Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Áustria, é um sistema jurídico, e todos os países da América Latina, né? México até a pontinha do Chile, lá da Argentina. É um sistema de direito escrito, por normas emitidas por um parlamento que é legitimado pelo voto. Sim. Essa é a lógica do negócio, né? Já o juiz não é legitimado pelo voto. Esse é um outro dado importante. Quando o juiz diz que isso é o certo a fazer ou aquilo é o certo a fazer, o juiz aqui, no nosso regime, ele não é legitimado pelo voto. Ele é legitimado pelo concurso. Ok, mas essa é uma formação técnica. Não é essa formação do exemplo. Não é essa formação humana da experiência de vida. É uma formação técnica. E eu não estou dizendo que uma está certa ou está errada. Eu estou dizendo que é errado misturar e confundir as coisas. Na minha forma de ver, isso é errado. Ou seja, não, mas aqui no Brasil agora nós temos que ter um direito também dos juízes, que nem na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os juízes são ou nomeados ou os federais até têm os concursados. Mas a maior parte deles ou é nomeado ou é eleita. Então é outro paradigma. Claro. Aí, não, mas lá nos Estados Unidos a jurisprudência funciona muito bem. Lá nos Estados Unidos existe o judge-made law, que é o juiz faz o direito, ele mesmo que faz, não é tanto a lei escrita. Só que ele é eleito. Aí eu vou copiar aquele modelo, eu estou copiando metade do modelo só. Aí eu estou dando esse poder para uma pessoa que está ali por quê? Porque passou num concurso, mas passar no concurso é um pedaço do negócio, não é tudo. Né? Então é preciso... E cai naquela discussão que a gente falou antes, né? Talvez o cara fique com uma visão extremamente técnica e idealista do mundo. Claro, é preciso adequar isso à experiência que a civilização teve para chegar nisso. Por isso que eles botavam anciões antigamente para fazer os julgamentos, né? E o próprio usuário do direito, né, o cidadão, ele acaba não tendo uma identificação com aquela pessoa que está lá, né? Acho que esse é o principal caso. No caso de um juiz eleito, eu me sinto... De alguma maneira. A gente vive brigando com os nossos representantes eleitos, falando mal do Congresso e tal. Mas assim,
eles não estão lá por favor de ninguém, eles foram eleitos. Exato. Aí pode haver alguém que diga, e existe, mas o sistema eleitoral é deturpado aqui ou ali. Ok, vamos. Mas assim, ninguém está lá por favor. Eles foram eleitos, né? De um modo, de outro, tem um grau relativamente alto de representatividade e, portanto, de legitimidade. E até de representatividade em termos numéricos. Vejam só, nós temos 513 deputados, mais 81 senadores. E nós temos 11 ministros supremos. 11. Então, imaginem o poder de um só ministro supremo em comparação com todos esses eleitos de diversos pontos do país. Lá dentro do Congresso tem de tudo. Tem de pós-doutor a caminhoneiro. Sim. Tem todo tipo de gente de formação pessoal lá. Né? É muito mais plural, né? Muito mais plural. O Supremo são todos iguaizinhos. Sim. Todo mundo bacharel em Direito, saiu de uma faculdade, estudou e tal, fez um concurso, né? E não tem essa pluralidade. Então é errado, a meu ver, entregar tanto poder assim para juízes. Sim. Os juízes são muito importantes. Eles dão um equilíbrio fundamental para a harmonia do Estado dos direitos, mas como tudo na vida, tudo que vem em excesso vem mal, e isso também. A gente como sociedade, a gente tem que aprender a enfrentar esses dilemas, né, no sentido de crescimento como sociedade, né? Você chegar e, digamos, ter problemas e fazer os ajustes e fazer as correções, às vezes de forma mais dura, de forma mais simples. Você consegue ver uma visão de esperança no sentido que a gente está aprendendo a ser cada vez melhor? Sim, eu vejo sempre evolução, só que a evolução não é linear, né? Não. A evolução ela é cíclica, é com idas e vindas, né? Passo para frente, passo para trás. Não acho que a gente esteja indo mal. Às vezes dá 2 passos para trás, 1 para frente, mas logo em seguida dá 3 para frente e 1 para trás. É assim como a carreira, né? Ela vai aos poucos, né? Vai acontecendo de uma maneira não linear mesmo, como eu disse. Mas o que é importante, eu acho que é a liberdade de opinião, das pessoas expressarem o pensamento, de criticarem posições, e isso é uma coisa meio preocupante no Brasil de hoje. Não no Brasil, falei até mal, é no mundo. Né? Cerceio de opiniões, aí puxa um rótulo e diz isso é fake news. Sim, aí fabricando pensamento único. Né? É claro, isso é fake news. Não, peraí, o que é fake news? Né? Fake news era Galileu Galilei externava fake news, né? Sim. É que é uma maneira de, na verdade, tentar descredibilizar uma visão, uma determinada visão. Exatamente. Rótulo. Exato. Rótulo. E essa é uma técnica, e é uma técnica usada frequentemente por vários polos políticos. Né? Rótulo, rotula. O sujeito é fascista. Exato. Não precisa explicar mais nada. É um carimbo. É fascista. Fascista por quê? Não, é fascista porque é de direita. Isso não tem nada a ver com fascismo. Ou pode até ter, circunstancialmente, a lógica do fascismo não é essa. A lógica do fascismo é uma imposição de um Estado máximo. Então, se eu sou de direita, mas eu quero um Estado mínimo, porque eu sou de direita mais liberal, como é que eu sou chamado de fascista? Por exemplo. Né? É que, na verdade, funciona porque... Hitler tomava água, né? Eu tomo água também. Exatamente, é mais ou menos isso. E essa falta desse arcabouço histórico por parte das pessoas acaba fazendo com que essas narrativas passem. Exatamente. Porque, na verdade, a gente... facilmente a sociedade, ou parte dela, toma aquilo como verdade. Porque não tem, talvez, o acesso, ou o discernimento para entender e separar o joio do trigo. Coisas que acontecem... Por exemplo, hoje é caricato falar nisso, mas há algum tempo atrás não era. Se dizia nos Estados Unidos que comunista comia criancinha lá na União Soviética, né? Então, é a mesma coisa de taxar alguém, tu é comunista, então tu come criancinha, ou tu é comunista, ou tu é fascista porque tem esse pensamento. Esses são rótulos. Eu rotulo, eu não preciso mais explicar. E uma vez rotulado, ninguém mais pode duvidar daquilo, ele é aquilo. Sim. Isso aí é completamente errado. Ou também fabricar os extremos, né? Tipo assim, ou você está a meu favor, ou você está contra mim, né? Tipo, não tem meio do caminho, tem que ser... É aquela história que nós falamos no início, de viés de confirmação. Eu só ouço as pessoas que falam o que eu falo também, né?
E será que a gente perdeu como sociedade esse lado de, usar o lado de, de acessibilidade, de consenso, de fabricar Eu não vou dizer que a gente perdeu, mas a gente está meio afastado dele. E isso é uma técnica. Sim. A gente não pode ser ingênuo de pensar que isso aconteceu naturalmente. Isso é uma Eu fico pensando técnica. se a internet não está potencializando esse processo de pensamento único. Na verdade, a internet foi criada com o objetivo de dar espaço para todas as vozes, Isso, né? E ao mesmo tempo parece que está sendo usada como... É reclamar do martelo quando eu martelei o dedo. Pô, esse martelo me machuca o dedo. Ele não foi feito para isso, tu usou errado. Né? É instrumento. O problema que eu vejo de internet, eu sou contra esse discurso de dizer que redes sociais deram voz para idiotas. Falou-se isso aqui no Brasil, uma autoridade brasileira falou, mas isso é atribuído, acho que é mesmo, do Humberto Eco, que é um grande intelectual. Né? Foi um grande intelectual. Por que eu estou dizendo que as redes sociais deram voz para idiotas? Porque só determinadas pessoas podem falar, as outras não podem? Isso é que está subjacente nesse discurso. Claro. Claríssimo. Né? Não. É idiota o que fala idiotice. Mas o que é idiotice? Tem idiotice? Claro que tem muita. Agora, também posso taxar de idiotice aquilo com o que eu não concordo. Ponto de vista diferente. Né? Eu não acho que a internet seja ruim por conta disso. Eu vejo a internet como um rio, é uma figura que o meu pai me ensinou desde criança. Ele diz assim, quando tem muita restrição, muita contenção, imagina um rio, ele me dizia. Tem muita contenção no rio. Quando a comporta de uma represa abre, o rio vai caudaloso e ele passa as bordas. Ele não fica no leito normal. Né? Até que aquilo passe e ele volte para o leito. Então, quando nós temos esses picos na humanidade ou em determinadas sociedades de excessos de um lado ou de outro, a volta, o efeito rebote também é um efeito que demora um pouquinho, né, a harmonizar. Mas eu sempre sou favorável à liberdade. Eu não gosto do cerceio. Por mais que a liberdade às vezes produza problemas e excessos e disfunções, eu acredito que elas sempre são melhores do que a censura, do que a restrição, do que a imposição. E é engraçado porque a gente passou por uma experiência dessa da ditadura, né? Não é muito tempo atrás. Não é muito tempo atrás, só que as pessoas hoje que lembram disso são poucas, né? São só os mais velhos, que normalmente são contra esse cerceamento porque já viveram, né? E o interessante é ver até pessoas que eram contra a censura, que foram valentes, que foram corajosas na defesa de liberdade de expressão, agora pedindo censura ou pedindo controle social, que é tudo o mesmo nome. Claro. Eu falo censura que é para dar nome adequado para as coisas. Sim. Né? É muito ruim isso. Eu atribuo muito essa questão dos rótulos e ou tá do meu lado ou não tá ao imediatismo que a internet fabricou. Porque é muito mais fácil você rotular e determinar algo sobre alguém. Isso é uma atitude muito mais preguiçosa. Está falando da estratégia de cancelamento. Exato. Do que tentar analisar as coisas sob diferentes óticas. Dá muito mais trabalho. Então é muito mais imediato chegar e dizer você é fascista? Sim. E carimbar isso. E por isso o rótulo, né? O rótulo é muito forte. Ele é uma marca que se cola na pessoa, que se esgota no momento, isso. Ele é instantâneo. E tem uma comunicação muito rápida, né? É muito fácil passar esse recado para um monte de gente. E o pior, ele bloqueia, né? Ele faz com que a pessoa não volte a analisar aquilo ali. Não. Sim, exato, ele já está dado. A gente está muito fácil a massa pegar esses pequenos estratégias de comunicação e fazer essa virada de chave, né? Trancar. Não pode fazer isso, aí todo mundo fala não pode, todo mundo está falando não pode, tipo assim, né? É isso. Mas, Dr. Márcio, eu quero agradecê-lo, né, pela presença, pela vinda aqui no Jogando para a Plateia. Acho que a gente teve a oportunidade de ter uma aula de foi muito legal, de vida, de direito,
E é um papo tão agradável que a gente poderia seguir por horas fazendo. A gente agradecer o espaço aqui, né? Exato, agradecer também, né, ao Danco, agradecer ao Chuchu, né, que tem viabilizado toda essa parceria que a gente está construindo. Obrigado, né, então, Chuchu, por isso e pela ponte, né, para trazê-lo aqui também para essa conversa que com certeza vai inspirar muitas das pessoas que nos acompanham. Então, é muito legal ter a oportunidade, né, de aproximar um papel tão importante, que é o do Procurador do Estado, das pessoas, da sociedade, de quem, de certa maneira, depende disso também, né? De quem precisa contar com esse papel. Não, eu, na verdade, é que agradeço. Uma oportunidade muito rica, de uma conversa muito boa sobre vários assuntos diferentes, com pessoas tão inteligentes que propiciaram um fim de dia de reflexão na sexta-feira, né? Uhum. Muito legal. Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o convite. E a gente fica muito contente também de chegar e tocar as pessoas que estão assistindo nossas conversas, porque a ideia é que a gente traga esses insights, essas oportunidades de pensar na sua própria vida, ajudar, fazer parte da reflexão junto com a gente na conversa, né? A gente consegue transformar uma cabeça, uma pessoa só aqui, a gente já fica bem contente, né? Legal. É uma forma de dar mais acesso a esse tipo de informação, né? Claro. Isso é muito importante. Então, obrigado mais uma vez. Eu não sei se a Procuradoria tem algum canal oficial de comunicação, se você tem, inclusive, utiliza... a própria ouvidoria. Ela acaba sendo uma pasta muito técnica, diferente das outras secretarias, Sim. né? Mas temos lá a ouvidoria da Procuradoria, que fica à disposição. Mas, às vezes, as pessoas, até interessante isso, confundem achando que a Procuradoria... eu preciso de um atendimento aqui em relação sei lá, a um direito que eu acho que eu tenho contra o Estado e tal. Isso acaba sendo veiculado para nós por meio do advogado particular dessa pessoa. A Procuradoria não faz esse papel de solucionadora de conflitos diretamente. Até pode haver, nós estamos até começando a trabalhar num sistema de gestão de conflitos por acordos dentro da Procuradoria. Mediação, arbitragem. Exatamente. E de conciliação. Sim. Né? Estamos começando com isso, já há uma opçãozinha lá no site da CASC, da Câmara Administrativa de Gestão e Solução de Conflitos. Tá? Mas, normalmente, as demandas chegam para nós, das pessoas, por meio de processos ou de requerimentos formulados por advogados. Mas temos lá a ouvidoria pronta para atender quem precisar. Excelente. Então, os canais vão ficar à disposição aqui. Você costuma usar redes sociais? Eu sou bem limitado nas minhas redes sociais. Eu tenho Facebook e o meu Instagram é fechado e uso muito pouco. Muito pessoal também. Muito pessoal, E já fui cobrado, inclusive, em outras... mas tem que abrir e tal. Pois o papel político às vezes puxa, né? Mas como eu não sou político, claro, eu acabo ficando muito à vontade para dispensar. É. Eu deixo isso para os políticos mesmo, né? Não, perfeito. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Dr. Marcos, pela vinda, né, pela presença. Quero agradecer a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. A gente está muito feliz de terminar mais um dia de gravação com uma conversa com essa qualidade, né, ímpar, e que eu tenho certeza aí que vai se espalhar pela internet, levando mais informação, mais conhecimento para as pessoas. Então, quero agradecer novamente ao Danco, Música, Gastronomia e Drinks, esse espaço incrível que todos devem conhecer, passar por aqui, principalmente, né, depois do anúncio do prato em homenagem a Florianópolis, né, que deve ser feito em breve. Então, venha provar, venha experimentar. Também agradecer ao LID Santa Catarina, nosso apoiador, agradecer ao Davi Paes e Lima, da Paes e Lima Comunicação, e também a doutora Rebeca Reisen, que realiza o Pink Talks, um podcast sobre saúde feminina, que está aí trazendo grandes especialistas para conversar. Perfeito? É isso aí, nos vemos então no próximo episódio do Jogando. Até mais, gente. Obrigado, tchau. Tchau.